Amém? Amados, a fé não desiste nunca. Nós que andamos no dia a dia, na rua, tem alguns carros que tem aquelas colantes atrás, não tem? Muitos carros têm colante atrás. E há muitos anos atrás eu vi um colante num carro que estava escrito assim: nós capota, mas não breca. A fé é assim. Você tem que sempre adiante, irmão. Se você capotar, de capota, brecar não. Quem anda para trás é o diabo, nós não. Então a fé é sempre ousada. A fé é sempre corajosa. A fé nunca desiste. A fé nunca desiste. Amém? A fé nunca se dá por vencida, amados. Nunca. E você entendendo isso, mas primeiro você tem que entender quem você é. Saber que a maior dificuldade de muitas pessoas agirem em fé, se moverem em fé, é por crise da identidade. Crise de identidade. Por desconhecer ou ficar em dúvida da sua paternidade, quem elas são, elas ficam meio tímidas. E foi o que Jesus falou. Vocês são tímidos. Quando o mar estava agitado, mestre, vamos morrer. Ele falou, por que vocês não estão tímidos? Então a fé é o oposto de timidez. Então a fé é algo arrojado. Você vai, irmão, independente do que está, pode estar um temporal, a fé vai te levar sempre para frente. Amém? Então diga, eu não sou tímido. Aleluia. Nós não podemos viver à mercê da covardia, da timidez. Então, para você entender primeiro, exatamente, como fazer essa fé funcionar, como fazer ela crescer, você não pode viver em crise. Sabiam, eu falei domingo aqui no culto, que eu ministrei, foi domingo agora, no outro domingo retrasado, eu disse por que crucificaram Jesus. O motivo pelo qual Jesus foi crucificado, porque ele se declarou Deus. Talvez você fale, Luciano, onde é que está na Bíblia que Jesus declarou Deus? Ele disse, eu sou filho de Deus. E para o judeu, para quem foi criado no âmbito judaico, quando alguém falava, eu sou filho de Deus, ele estava dizendo exatamente assim, eu sou Deus manifestado em carne. Eu sou o próprio Deus. Por isso mataram. Quando ele disse em João 10,31, pai, somos um, a casa caiu. Agora vão matar ele, dá-lhe pedrada. Por quê? Ele está dizendo que é igual a Deus, ele e o pai é um só. Então, para os judeus, isso era uma blasfêmia. Por isso que eles disseram, apedreja, você é um blasfemo. Porque Jesus tinha tanta consciência de quem ele era, e quem Deus era para ele, quem ele era em Deus, que qualquer coisa que Jesus tentou fazer, ele teve êxito. O único lugar que ele quase não fez nada foi aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque ele nasceu lá. Ele nasceu em Jerusalém. Então, ele não tinha muito crédito, porque sabiam que era o pai dele, José, a mãe Maria, e todo mundo sabia que Maria engravidou antes mesmo até de casar, aquele murmurinho todo. Muito embora a Bíblia não fale exatamente isso, mas as pessoas mais próximas tinham dúvidas. Então, pensa nas incredulidades. Como que esse cara é o Messias? Então, havia muita incredulidade. Por isso que ali ele deixou de fazer muitos milagres. Não fez quase nada, porque eles não acreditavam nele. O problema é crer naquele que está fazendo o milagre. Se você não crer que Jesus é o que é, então é isso que ele vai se representar para você. Crer que ele é Deus, e ele fará milagres na sua vida. Crer que ele é o Salvador, ele vai te salvar. Crer que ele é o curador, ele vai te curar. É simples assim, tá certo? Então, a falta de identidade, a dúvida e a crise de identidade faz o homem não crer e não agir em fé. Tá certo? Então, essa noite, vamos trazer algumas noções, alguns aspectos, para nós entendermos quem nós somos, amém? Em primeiro lugar, Romanos 10,10 diz, Romanos 10,10, pode pôr no quadro, por favor, no quadro, fazendo professor, pode pôr lá na... Romanos 10,10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o primeiro aspecto,
com o coração se crê, amém? Porém, quero fazer um adendo aqui. Esse coração que a Bíblia se refere não é o órgão que bate, pulsa e faz o sangue fluir para todas as veias e artérias. Não é sobre esse órgão que a Bíblia se refere, amém? Está se referindo ao homem espiritual, ao seu eu espiritual, ao seu espírito, tá bom? Agora, Marcos 11, 24, 11, 23. Vai um pouquinho para frente, para trás, quer dizer, volte um pouquinho para trás da sua Bíblia. Marcos capítulo 11, versículo, Marcos. Logo depois de Mateus, tá bom? Marcos 11, 23. Se você fez o rema e você quer do verbo da vida, você sabe que o slogan da nossa faixa é Marcos 11, 23. Não é isso? A palavra falada, rema, a palavra falada. Marcos 11, 23, que diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Percebe? Esse versículo fala de coração. O versículo que lemos de Romanos 10, 10 fala de coração. Esse coração é o homem interior. É a parte mais profunda do seu ser. É aquela parte de você que nasceu de novo. É o âmago da sua vida. Esse coração não é o órgão. Lembra quando você faz aquele coraçãozinho? Não é isso não, tá? Tá bom? Não é esse coração que a Bíblia se refere. Toda vez que você vê coração na Bíblia, ele está se referindo ao homem recriado, ao homem nascido de novo, ao homem que tem agora um espírito renovado pela palavra, pela água e pela palavra. Amém? Então, coração não é um órgão físico. Coração é o seu homem interior do coração, que Pedro fala, que João fala. Amém? Então, coração é o âmago da sua, diga, é o âmago da minha vida. É o centro do homem. Coração é o centro do homem. Tá certo? Vamos lá. É a parte mais importante do homem. E Deus estava fazendo o quê? Trazendo luz sobre o seu espírito. É no espírito que você começa a entender Deus. Você não consegue entender Deus com a sua mente. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que as coisas naturais se servem naturalmente, mas as espirituais, somente espiritualmente. E somente com o seu espírito você consegue discernir o espiritual. Só com o seu espírito. Tá bom, amados? Então, nós somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Então, muitas vezes, nós não distinguimos muito bem essas coisas. E aí começa uma crise de identidade a respeito do que posso e o que não posso fazer. Amém? Temos que entender, você não é o que você está vendo no espelho. Hoje, para a igreja, eu fui lá no espelho, olhei como é que estava, tá bom? Só que o Luciano verdadeiro não é esse que está por fora. Onde é que está o verdadeiro Luciano? É o homem interior do coração. É o homem que não se vê com os olhos naturais, porque é um espírito. Amém? Obviamente, o seu espírito tem a forma do seu corpo. Esse é um outro detalhe, futuramente um dia podemos falar. Mas o seu espírito é a parte mais profunda de você. Então você não é uma carne, você não é um corpo, você é um espírito. Lembram quando Paulo, eu sei que você não estava lá, mas eu quero que você lembre, porque você leu, tá bom? Lembra quando Paulo disse, eu esmurro o meu corpo? Quem está falando isso? É o Paulo, o espírito dele. Senão ele diria, eu me esmurro. Está comigo? Está entendendo? Se ele não falou, eu me esmurro, se ele dissesse isso, eu me esmurro, ele estaria dizendo, eu sou a carne. Mas quando ele diz, eu esmurro o meu corpo, então quem está falando disso é o espírito de Paulo. Tá certo? Ele está separando aí o espírito do corpo. Mas existe uma outra parte, que é a mente, é a alma. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo
23. Amém? Todos acharam? Ou todos estão lendo, pelo menos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz: e o mesmo que Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então ele começa dizendo: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, primeiro, alma e o corpo. Então, Paulo aqui está fazendo a divisão espírito, alma e corpo. Então, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, você é espírito, alma e corpo. Amém? Está entendendo? Os três são, mas a parte mais importante é o espírito. Porque o espírito é eterno, amados. O corpo, ele vai se desfazendo, vai envelhecendo, se corromper é envelhecer e voltar para o pó. E o espírito tem uma mente. Então, a parte da mente do homem, ela é a mente do espírito, faz parte do seu espírito. Tá certo? Então, o seu espírito é a parte mais importante. Se você tira o espírito do seu corpo, do seu eu, o que acontece com o seu corpo? Se o seu espírito sair de você, você morre. Não está escrito isso na Bíblia? Aonde? Eclesiastes 12:7, não é isso? Espírito, o pó volta ao pó que o era, espírito volta a Deus que o deu, não é isso? Ok? Então o espírito vai voltar para Deus. Quando o homem morre, o espírito sai dele. Então, quando o homem fecha os olhos, o coração para de bater, a mente para de funcionar, o rim parou de funcionar, ele morreu. O espírito imediatamente sai dele. Então, um corpo não pode viver sem espírito. Por isso que Jesus teve que arrumar um corpo para vir na terra. Porque ele não podia entrar aqui sem corpo. A Bíblia diz em 3 João, se não me engano, que 3 davam testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, certo? Então Jesus estava no céu em forma corpórea da palavra. Ele não tinha um corpo antes de morrer, ressuscitar e subir para o céu. Havia só a palavra. Está entendendo? Então, o corpo de Jesus está lá agora, depois da sua morte, ressurreição. Ele passou os 40 dias aqui na terra com os discípulos e subiu. Hoje, no presente momento, depois da sua ressurreição, existe um corpo glorificado no céu. Antes não tinha. Está entendendo, amados? Então, Jesus teve que arrumar um corpo para vir aqui. Por quê? Por isso que Jesus falou em João 10, ele fala: o ladrão, por que ladrão? Porque ele rouba. Mas ele não consegue entrar aqui como uma pessoa, porque ele não tem corpo. Ele é um ladrão, certo? Para vir legalmente, ele teria que nascer de alguém, de uma mulher. Isso não dava para acontecer com ele. Porque Jesus veio gerado pelo Espírito, amém? Por isso, quando Nicodemos encontrou ele em João 3:6, Nicodemos, com muitas dúvidas, falou: Senhor, como o homem pode nascer de novo? Nicodemos não entendia. Aí qual foi a resposta de Jesus? Você é um mestre em Israel, você não sabe, você ensina e não sabe que ensina? Então, quem é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que ele diz: importa, vou nascer de novo. E ele continuou não entendendo, e falou: mas como eu vou, sendo velho, pode o ventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Ele falou: Nicodemos, não é assim que funciona. O que é nascido da carne é carne. Tem que nascer agora da água e do Espírito. Então ele não entendia esse novo nascimento. E o novo nascimento é o princípio de tudo para nós. Temos que entender que essa carne aqui é igual desde que eu nasci. Só veio crescendo e às vezes fica um pouquinho gordinho. Aí fica magrinho, gordinho, magrinho, gordinho, magrinho, por aí vai. Certo? Mas meu espírito, ele veio de Deus. Amém? O espírito é o verdadeiro, Luciano. Fala assim: o espírito. Aí você fala o seu nome. É o verdadeiro ou a verdadeira?
Amém? Isso é o você real. É o que é eterno. Independente se vai para o céu ou não vai para o céu. Vai ser eterno, amém? Então, para nós entendermos como agir na fé, como fazer a nossa fé funcionar, como fazer ela crescer extraordinariamente, temos que entender que somos um espírito. E Deus não tem contato com o meu corpo. Não podemos entrar em contato com Deus no corpo ou na alma, porque Deus é um espírito. Se você olhar sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, se não me engano, 3 e 4, quando Adão, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que, Gênesis 2:8, que Adão, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão, todo dia. Aí, certo dia, Deus ia procurar Adão. Cadê Adão? Adão não estava no mesmo lugar. E Deus, procurando Adão, pense. Obviamente, amados, sabemos que Deus vê tudo, certo? Então, quando Deus deixou Adão num dia anterior, ele estava em um lugar. No outro dia, quando ele chegou, cadê o camarada? Não estava naquele lugar. Mas não era um lugar físico, era um lugar espiritual, era uma dimensão do espírito. Amém? Quando a Bíblia diz, lá na sua Bíblia está escrito, tem um subtítulo escrito, a queda do homem, aquilo que colocou foi a Sociedade Bíblica do Brasil, amém? Você sabe disso, né? Que a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos, tá bom? Era um rolo, pergaminho. Em 1900, se não me engano, 48, 50, por aí, essas épocas aí, a Sociedade Bíblica do Brasil imprimiu e, para facilitar, dividiu por capítulos e versículos, tá bom? Então, o que ela fez? Colocou um subtítulo, a queda do homem. O homem caiu da onde para onde? Quem sabe me dizer? Quem fez o rema tem que saber. O homem caiu da onde? Menos você. Minha esposa, menos a minha esposa. O resto todo mundo pode falar. Quem fez o rema precisa saber disso. O homem caiu da onde para onde? Quem a gente quer dizer? O homem caiu de algum lugar para algum lugar. Ele caiu do âmbito, do nível espiritual para o nível da sua alma. Que são as vistas, é o que ele vê, é o que ele toca, é o homem natural. Então Deus deixou ele, porque assim, o ambiente de Deus é o espiritual. E Deus não vai vir no ambiente natural, no ambiente emocional. Então ele caiu do espírito para a sua alma. E quando ele falou para Deus, Deus, sabe por que eu não estava, você não me achou onde você me deixou? Porque eu tive medo. Eu estava nu, eu me escondi. Aí Deus falou para ele, quem te fez saber que estava nu? Deus podia ter perguntado para ele, mas onde você estava nu também? E você não se vergonhou? Por quê? Qual é o problema, Adão? Aí ele falou, é que eu vi que eu estava nu, mas antes ele também via. E não havia problema algum, amados. O problema foi que ele passou a andar pelos sentidos, pelas suas vistas, pelo que ele via, pelo que ele olhava agora. Mas antes ele olhava, ele não pegava nada, amados. Então ele caiu de nível. Só que em Gênesis 3,15, Deus deu uma profecia lá e disse que ia levantar alguém que ia pisar na cabeça da serpente, certo? E levantou Jesus, ok? Em Jesus, tudo mudou. Em Jesus, tudo passou a ser como era antes de Adão. Amém? Então agora o homem pode viver de novo no mundo do Espírito. Pode ter as mesmas sensações que Jesus tinha. Pode ter o mesmo entendimento que Jesus tinha. Pode viver como Jesus vivia. Agora o homem tem o poder de novo. Foi resgatado para o homem o poder de andar curado. Presta atenção. Mesmo o homem tendo pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Adão demorou mais de 900 anos para morrer. Ele morreu com 900 e lá vai bolinha de anos. Certo? Por quê? Amados, o homem não nasceu para morrer. Deus não é eterno? Deus é eterno. Amém? Alguma dúvida que Deus é eterno? Não, né? Deus é tão eterno que Ele criou o homem, em Gênesis 26, a sua imagem, a sua semelhança. Então,
Então, Deus pegou o boneco de barro e soprou dentro dele a sua vida. A vida de Deus foi para dentro do homem. O homem passou a ser igual a Deus. Então, o homem passou a ser eterno. Essa foi a porção nossa. Eternidade. Deus fica doente? Não. A Bíblia não relata que Adão viveu doente. Mesmo depois do pecado. Ele vivia sem doença. Porque Deus, amados, não tem doença. E nós somos a herança de Deus. Jesus tinha tanta essa consciência que a Bíblia não traz nenhum versículo dizendo que Jesus acordou, colocando no face dele lá: hoje eu acordei mal-humorado, hoje eu acordei com dor de cabeça, hoje eu acordei com enxaqueca. Eu não tenho Facebook. Eu não tenho. Não preciso de Facebook para viver bem, para ser feliz, amém? Mas eu sei que tem crente que acorda e escreve assim no Facebook: hoje eu acordei não muito bem, hoje eu acordei com dor de cabeça, hoje eu acordei e estou mal, hoje eu acordei com enxaqueca. Que raio de cristão é esse? Amados, tem que levantar todo dia bem, alegre e sorrindo. Amém? Deus fez você melhor, para você viver bem. Deus não criou você para você viver agora para baixo. Eu conheci uma pessoa que perguntava: ei, fulano, como é que está aí? Estou mal. Estava sempre mal. Como é que você está? Sabe aquela doença que não me larga? E não vai largar mesmo, irmão. A sua boca é o seu poder. Meus irmãos, Paulo tinha tanta consciência de quem ele era. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Escreve isso se você quiser. E está nesse livro aqui, ó. É só você ler ele. Você lê ele algumas horas, irmãos. É rápido que você lê esse livro. Lê, relê, relê. Paulo tinha tanta consciência de quem ele era em Cristo, que ele, em um determinado momento, ele falou: eu não sei se eu vou embora agora ou vou depois. Eu não sei se estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho aqui na carne. Não vou morrer agora, não. Amados, a morte de Paulo estava nas mãos dele. Sabia disso? Sabia que a sua morte está na tua vida, está na tua mão? O seu destino e o seu futuro está nas suas mãos. Você vive quanto você quiser. Pelo menos 120 anos. Tá bom? Ou é muito ano para você viver? A Bíblia diz que agora os dias são até 120, irmãos. Quem morre antes está morrendo no prejuízo. Talvez você falar: para que eu vou viver tanto? Eu quero viver até 120 anos, qual o problema? Tem tanta gente para salvar, tanto evangelho para pregar, tem tantas nações para você ir. Amém? Paulo tinha convicção. Sabia que Paulo não morreu de morte morrida? Sabe disso, não sabe ou não sabe? Quem sabe como Paulo morreu? Quem pode dizer bem alto aí como Paulo morreu? Decapitado. Então Paulo não morreu de morte morrida. Morreu de morte matada. Amém? Não é assim? É verdade, irmão. Paulo tinha tanta consciência de quem ele era, que quando, se você ver em Atos 28, 27, 28, se não me engano, na última viagem dele, quando ele estava navegando, chegou numa ilha, foi acender a fogueira lá, dentro do graveto, uma cobra, pá, mordeu ele. Agarrou no braço dele, na mão dele. E o pessoal que estava perto falou: esse cara deve ser ruim mesmo, porque o mar não matou ele, mas aqui a cobra picou ele agora vamos aguardar a morte dele. Paulo sacudiu a cobra: sai daí, imbecil. Agora saiu da mão dele e continuou vivo. Nada lhe aconteceu. O poder agora da vida e da morte, Deus transferiu a você, quer você acredite ou não. Se você não acredita, você vai morrer logo. Você vai morrer com qualquer besteira. Mas se você crer na palavra de Deus, você vai viver bastante. Sem medo de ser feliz. Não importa o sintoma. Amados, quantas vezes o diabo tentou me matar? Não foi uma não, foi várias vezes.
mas ele sempre é frustrado. O meu filho mesmo estaria esse bonitinho aqui, ó, casado com a mulher mais linda dessa igreja, depois da minha esposa, é claro, obviamente. Ficou vermelha por quê, Carol? Carol ficou até vermelha. Ele viu eu quase morrer, há menos de 2 anos atrás. Foi a sucessão de mortes que o diabo quis matar, irmão. Mas ele sempre erra, ele sempre se frustra. Que eu não vou, vê se aqui está escrito peru, para morrer da hora. Eu nem vou morrer na véspera também. Amém? Vou morrer no dia certo, eu vou embora no dia certo. E também, amados, eu já determinei, declarei, estabeleci que eu não vou morrer doente, com doença alguma. O dia que eu tiver que morrer, eu vou deitar e vou dormir, e ficarei dormindo, acabou. Sem doença, sem dar trabalho para ninguém. Só que isso vai demorar muito tempo ainda. Muito tempo ainda. Eu criei, por isso é que falei. 2 Coríntios 4:13. Nós cremos, por isso profetizamos. Você é o que você fala, irmão. Você é o que você vê. Se você crê que você orar, ficou curado, acabou. O sintoma vai vir, que venha. Você não liga para o sintoma. Quem conheceu aqui um homem, ouviu falar de um homem chamado Smith Wigglesworth? Alguns conheceram, leram o livro dele. Certa vez ele estava no quarto, a mulher dele chegou para ele e falou assim: marido, vai na sala que lá tem alguém na sala. Eu falei: quem está na sala, mulher? Vai na sala que tem alguém lá. Ele chegou na sala, quando ele chegou lá, era o diabo sentado no sofá. Aí ele falou: é você, diabo? Pensei que fosse alguém importante. Voltou e dormiu. Amados, Deus te colocou num lugar, numa posição tão especial, acima de todo o principado agora. Você está acima do diabo. Você está acima dos demônios. Você está acima da enfermidade. Você, amados, pode ser chamado agora de um pequeno Deus. Por quê? Se você for lá ler João capítulo 11, 12, 13 por aí, é a festa da dedicação, 10 em diante. Cercaram Jesus no templo. E ele falou: por que vocês querem apedrejar? Aí chegou um cara e falou para ele assim: porque você sendo homem se fazes Deus. Ele: mas na vossa lei não está escrito vós sois deuses, aquele a quem a palavra foi dirigida? Se você não crê em mim, acreditem pelo menos nas obras que eu faço. Se as obras são boas, acreditem em mim por causa do que eu estou fazendo. Então é tudo uma questão de consciência, irmão. Se você entender que você não é mais guiado pela sua mente, nem pelo seu corpo, mas pelo seu espírito, nada vai ser impossível para você. Nada. Tudo será possível ao que crer. Por quê? Porque você vai ser guiado pelo homem interior agora. É o Espírito Santo, segundo Romanos 8,14. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E ele guia você no seu espírito. É o Espírito Santo que está dentro agora do seu espírito que te guia. É ele que faz você andar bem, ter novos horizontes, ter novas ideias, ter agora perspectivas boas da vida. Amém? Você não é museu para ver de passado, irmão. Você agora tem que caminhar para frente, como Paulo falou, esquecendo-me do que para trás ficou. Eu sigo para frente, para diante, olhando para o autor e consumador da minha fé. Prossigo para alcançar aquele por o qual um dia eu fui alcançado, que é Cristo Jesus. Amém? Nós somos da fé, irmãos. Nós temos que entender, para a nossa fé funcionar, nós temos que entender que nós somos um espírito. Temos uma alma e moramos em um corpo. Isso é fundamental para você e para mim. Não podemos viver sem isso, amém? A consciência que somos um espírito, o verdadeiro eu que nasceu de novo. Deus quer fazer de você e de mim, amados, pessoas especiais, não simplesmente pessoas que vão com a multidão, não. Deus quer que você ande no nível a qual Ele já te colocou. Ele já te colocou. Por isso que Ele diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, a mente do homem tem que ser renovada pela palavra.
Existem passos para você fazer isso. Amado, para a sua fé funcionar, alguns passos você tem que observar. Muitas pessoas estão fracas na fé, não sabem fazer a fé funcionar, porque desconhecem alguns princípios que ela tem que seguir. Pelo menos 4 você tem que observar. Se você quiser escrever isso, e está aqui nesse livro também isso, é importante você entender. Primeiro passo que você tem que observar: meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Alguém pode me dizer o que significa a palavra meditar? Literalmente, o que significa a palavra meditar? Fala, Ana Lúcia. Fala, Cosme. Isso. Ele falou certo, ela também falou certo. Pega a palavra ditar e me. Se você ler meditar, o me não fala de mim? Meditar não é o mesmo que ditar para mim, ditar para mim? Então você vai falar a palavra para você mesmo. Você vai ficar falando dela para você mesmo. Você vai falar a palavra para você mesmo. Ao ponto de você aquilo te convencer, irmão. Então, meditar, como o Cosme falou, ficar ruminando, falando baixinho, eu sou isso, a Bíblia diz que eu sou curado, a Bíblia diz que eu sou próspero, a Bíblia diz que eu sou um sucesso, a Bíblia diz que eu sou um imã de Deus, eu sou um imã das bênçãos de Deus, eu sou um imã de dinheiro. Irmãos, tem um dia que eu preguei em São Paulo, que eu falei que era um imã de Deus, um imã das bênçãos de Deus. Eu falei, eu sou alvo das bênçãos de Deus, eu sou um imã de dinheiro. Naquele culto havia umas 150 pessoas, eram tudo pastores quase. Mas quase toda a igreja se levantou e me deram dinheiro. Sabia disso? Eu saí naquele dia com quase R$1.000 no bolso. Sério, irmão? Porque eu declarei que eu era um imã de dinheiro. Aí o povo entendeu. Disseram, se ele é um imã de dinheiro, então o dinheiro tem que ir até ele. Então eu vou dar dinheiro para ele. Foi todo mundo dando dinheiro. Você tem que entender que você é um poço, um armazém agora das bênçãos de Deus. Chega de fracasso, chega de frustração. Você é o melhor de Deus, amém? Então, meditar na palavra foi o primeiro conselho que Deus deu a Josué quando Moisés morreu. Josué, medita na minha palavra. Josué 1:8, coloque aqui na tela, irmão. Josué 1:8. Estou acabando, tá? Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, tenho certeza que está aqui. Josué 1:8. Diz assim o texto. Josué capítulo 1, versículo 8. Fala: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Primeiro passo, tem que meditar na palavra. Precisa meditar na palavra para ser bem-sucedido. Quer sucesso financeiro? Quer sucesso na sua empresa? Quer sucesso no seu casamento? Medita na palavra, irmão. Amém? Ela vai fazer você prosperar em tudo na sua vida. Agora, a murmuração não vai trazer sucesso. A reclamação não vai mudar nada. Mas a confissão na palavra vai. Meditar na palavra vai mudar tudo. Muda o casamento, muda o seu mau humor, muda aquela perspectiva de ou vida, ou céus, ou fracasso. Parece que o espírito da hiena baixou. Tudo está errado, ou vida, ou azar. Não pode ser assim, irmão. Agora nós temos de novo. É para o alto e avante agora, que nem o Superman. Para o alto e avante. Simples assim. Não vai ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, está repreendido. Em nome de Jesus. Tá certo? Temos que ser agora positivos. Homem de fé, mulheres de fé, falar o que crê, amém? A fé fala o que crê. Segundo lugar, praticar a palavra. Primeiro passo é meditar na palavra. Segundo passo é praticar a palavra. Não adianta saber de capa a capa e não praticar, irmão. Não adianta você
saber todos os versículos da Bíblia, chegar em casa o homem, bater na mulher, chutar o cachorro. Não pode. Não amar o seu irmão, não perdoar o seu irmão. Certo? Tem que praticar a palavra. Se você não praticar a palavra, o teu conhecimento vai ficar superficial e não vai funcionar. Vai ter um banco com o pé quebrado dos 4 pilares. Amém? Então, primeiro, meditar na palavra. Segundo, praticar a palavra. Então, pratica. Amados, uma das coisas que nós falamos muito em praticar é que não amamos. Tem que amar o seu irmão como a ti mesmo. Você não tem que decorar os 10 mandamentos. Não é preciso. Jesus falou, de todos os 10 mandamentos, resumiu em 2. Qual foram os 2? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus, também Paulo, resumiu os 2 para 1. Já vou beber água, mulher. O próprio Jesus, também Paulo, resumiu os 2 para 1. Ama o teu próximo, que você cumpriu toda a lei. Então ama. Quem ama, não fala mal. Quem ama, não fica falando que não deve. Quem ama, não imagina o mal. Quem ama, perdoa. Quem ama, não trai. Quem ama, não fica de bico. Quem ama, fica sorrindo. Quem ama, é generoso. Quem ama, que mais? O que mais eu poderia dizer do amor? O amor é prestativo. Quem ama é prestativo. Quem ama não fica lembrando, ai, fulano um dia fez isso comigo. Para, irmão. Esquece isso. Vamos ver para frente agora. Cada um dá conta dos seus atos a Deus. Amém? Não viva agora arrastando as pessoas com você na questão daquele sentimento ruim que te faz ficar chateado ou chateada. Errou, irmão? Irmão, larga ele, larga ela. Não fica carregando aquele fardo, sem dormir muitas noites por causa daquilo. Isso vai trazer peso, vai fazer mal para você. E a pessoa está dormindo do lado dela lá, está nem aí. Já pediu perdão para Deus, está perdoada. Então, irmão, aprenda a viver bem, aprenda a viver melhor. Amém? Viva o melhor da sua vida no dia de hoje. Amanhã você vai ver o melhor também, fazendo o seu melhor. Cada um vai dar o seu melhor para si mesmo e para Deus. E cada um vai responder diante de Deus o que deixamos de fazer e o que fizemos de errado. Simples assim. Tá certo? Então vamos ver o melhor. Então, em primeiro lugar, praticar a palavra, meditar na palavra. Segundo, praticar. Terceiro lugar, dar a palavra primazia na sua vida. A palavra tem que estar em primazia na sua vida. A palavra tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Amém? Você come todo dia? Sim ou não? Toma café da manhã? Não sei que tipo de café você toma. Mas o lanche da manhã, o de jejum, você faz, não faz? Todo mundo almoça aqui, não almoça? Alguns tomam café da tarde. Eu tomo. Estou meio gordinho. Alguns também jantam, comem arroz e feijão, carne seca. Outros não, faz só lanche. Mas, então, no normal, a gente faz quantas refeições por dia, pelo menos? 4. A pergunta é, que não quer calar, quantas vezes você lê a Bíblia em um dia? Quantas, irmão? Por que você está bonito, forte, saudável aqui na igreja? Seu corpo não está bom? Porque se você alimentou ele, não alimentou? Agora, qual alimento você tem dado para o seu espírito? Assim como a comida alimenta o seu corpo, a palavra alimenta o seu espírito. O que está mais forte em você? A carcaça, o corpo ou o seu espírito? Quem está mais raquítico dos dois? É o espírito ou é a carne? Irmãos, parece brincadeira, mas isso é a palavra de Deus. Se você não fizer isso, não mudar hábitos. Então, o que eu e a Enê fizemos o hábito? Começamos a fazer de um tempo para cá. Tomou café da manhã, agora vamos ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia. Eu li 4 capítulos da Bíblia. Se atrasamos um dia, outro dia tem que ler mais um pouco para completar os 4. Então, tem que ir lendo. Aí nós do café, almoço, café da tarde, janta. Amados, se você não criar uma disciplina,
na sua vida, você está perdido. Você vai viver à mercê de tudo. Você vai fazer tudo na sua vida, menos ler a Bíblia, menos se alimentar da palavra, menos dar primazia à palavra. Começa, se você não consegue ler 4 capítulos, lê um capítulo. Se não consegue ler lê pelo menos 5 versículos. Se não conseguir ler 5 versículos, lê um pelo menos. Um versículo. Sabe qual é um versículo, irmão? São 4, 5 linhas. Tem versículo que é uma linha, meia linha. Pelo amor de Deus. Cuida de você mesmo. Faça alguma coisa para te ajudar. Eu só posso ensinar, irmão. Fazer para você não dá. Amém? Por favor, nos ajude. Ajuda o pastor dessa igreja, irmão. Vai trazer as almas para se converter. Para vir aqui ser salvo. Amém? E o 4º elemento é obedecer imediatamente a voz do seu homem interior. Agora fala, pastor, o que é homem interior? Aí a casa caiu, irmão. Se você não souber isso, depois desse ensinamento, você tem que entender e discernir o que é o homem interior do coração, que é o homem mais poderoso de você, é a parte mais poderosa da sua vida, é o seu eu, é o seu espírito, é a parte que está em contato com Deus. O seu espírito é a parte de você que tem comunhão e contato com Deus. A sua mente, ela está envolvida com o mundo intelectual. E a sua carne, o seu corpo, está envolvido com o meio ambiente, com o mundo físico. Só que o verdadeiro você não é o corpo, é o seu espírito. Se você entender isso e começar a praticar isso, você vai mudar. Pratica isso. Se a Bíblia diz, Deus falou para José, medita nessa lei, e você vai prosperar o caminho, amado, Deus não mente. Deus nunca erra, irmão. A fé vem pelo ouvir, mas se não ouvir e não praticar nada, não vai querer ter resultados se você não fizer algo diferente. Para que você tenha resultados diferentes, a atitude tem que ser mudada, amém? Deu para entender como eu posso fazer a minha fé funcionar? Como eu vou fazer a minha fé crescer e fazer ela ser ativa? Amém? Então nós podemos sair daqui todos hoje curados. Amém ou não amém? Amém. Você acreditou mesmo, irmão? Acreditou de verdade? Verdade, verdadona? Tem certeza que acreditou? Então fica de pé, por favor. O Caio só vai tanger alguma música no violão, amém? Não precisa tocar bateria não, só uma tangidinha. Nós vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Eu não vou precisar impor a mão sobre ninguém. Você mesmo vai impor a mão sobre você. Põe a mão no seu peito aqui, independente de onde possa estar algum tipo de alguma coisa que você queira ser alcançado, seja alguma enfermidade física, emocional, profissional, financeira, alguma coisa que você vai declarar e você vai chamar a existência. Aquilo, meu irmão, você pode não estar vendo, não interessa, não importa. A fé não tem que ser vista, a fé tem que se crer. Você crê e você fala. A sua boca é o poder que é em você para trazer a existência, como diz Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da sua língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você vai declarar, as mães aos filhos, os pais vão declarar, o meu filho vai ser maravilhoso, o meu filho será um príncipe, meu filho será muito inteligente, ele fará coisas grandiosas nessa terra. Declare isso para a sua descendência. Declare para você mesmo: eu sou uma pessoa próspera, eu sou abençoado, eu sou curado, mal nenhum vai se vir sobre a minha vida, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Coloque a mão sobre você mesmo e declare isso: eu sou uma mulher de fibra, eu sou um homem de caráter, eu sou um homem da fé, eu sou um homem da palavra, eu sou um homem do Espírito. Declaro: eu sou uma mulher do Espírito, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu declaro sobre a minha vida, eu declaro que eu sou curada, porque Jesus levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário, levou sobre si no madeiro. Portanto, eu já fui curada e eu sou sarada. Diga para você mesmo, comece a declarar e chamar à existência as coisas que não são como se já fossem.
Declara, irmão. Creia, afirma. Faz a palavra de Deus funcionar na sua vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que nós cumpriremos o número dos nossos dias. Não morreremos, mas viveremos e declararemos as palavras de Deus. Aleluia. Somos pessoas de fé. Somos pessoas do Espírito. Somos pessoas abençoadas. Somos herdeiros de Deus. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração bate com o ritmo da vida. Obrigado, Senhor, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor veio morar em nós, habitar em nós. E agora a tua vida, Senhor, o Senhor transferiu a nós pela tua palavra e pelo teu Espírito. Portanto, Senhor, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa bendita do Senhor, eu sou a menina dos teus olhos, nenhum mal me sobrevirá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque os teus anjos darão ordem a nosso respeito, para que me guardem todos os nossos caminhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque casas chegando para as pessoas. Obrigado, Senhor, carro novo chegando, casa nova se manifestando. Obrigado, Senhor, recursos chegando até nossa casa, Senhor. Conta, Senhor, sendo abençoadas com valores altíssimos, valores bons, Senhor. Nós chamamos a existência, Senhor, essas coisas, porque cremos, como está escrito, eu criei, aleluia, por isso é que falei. Nós cremos, Senhor, por isso nós profetizamos, aleluia. Os nossos filhos, os nossos netos, eles crescerão e nascerão estatura e graça. Eles serão uma coluna na tua igreja, no teu reino, Senhor. Nascerão perfeitos, segundo aquilo que tu és, a tua imagem e a tua semelhança. Nós cercamos a nossa casa em fé, cercamos nossos irmãos, cercamos a igreja. Nós, como ministros, Senhor, repreendemos toda ação do inferno contra essas pessoas, contra os nossos irmãos. Declaramos vida abundante, vida se manifestando do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu Espírito. Pode pôr a confissão, por favor. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Vamos declarar juntos. Obrigado, Pai, porque eu tenho coração forte. Meu coração bate no ritmo da vida. Meu sangue flui para cada célula do meu corpo, restaurando a vida e a saúde abundantemente. Minha pressão sanguínea é 12/8. A vida de Deus flui no meu sangue e purifica as minhas artérias de toda a matéria que não pertence à vida. Meus batimentos cardíacos são normais. Meu coração bate no ritmo da vida, carregando a vida de Deus por todo o meu corpo, restaurando a vida e a saúde abundantemente. Ordeno que as células do meu corpo destruam todo germe e vírus de doença que tentem habitar em mim. Ordeno que cada célula do meu corpo seja normal, em nome de Jesus. Aleluia! Todo dia, eu e a Aninha declaramos isso. Todo dia, irmãos, todos os dias. São 43 versículos ou frases que nós declaramos. Por quê? Isso tem que fazer parte de nós. Isso tem que fazer parte de nós. Teve uma época, um ano retrasado, depois que eu tive infarto, eu e ela declarávamos isso 3 vezes por dia. De manhã,
na hora do almoço e à noite. Aí o autor diz, depois que você ficou curado, para manter a sua fé, faz uma vez só por dia que está bom. Então todos os dias nós fazemos. Por mim, amados, faremos isso até o último dia da minha vida, para manter a cura. Eu tive um pastor, o pastor Adriano, que ele dizia assim: você não precisa repreender o demônio ou a enfermidade quando ela chegar. Repreende antes de chegar, para nem chegar. Como é que você vai repreender antes de chegar? Declarando a cada dia: o meu corpo é saudável, o meu corpo é sadio, o meu corpo é forte, e nenhum mal chegará até o meu corpo. Pronto. Você está orando por você antes de Deus se manifestar, e não vai se manifestar. Amém? Então comece a impedir a ação do mal contra você. Comece a designar o seu futuro. O seu futuro, diga: o meu futuro está nas minhas mãos, porque Deus me deu esse poder e essa autoridade. Amém? Sejam abençoados na prática.